Tem dias em que o medo entra silenciosamente dentro da mente da gente. Ele não bate na porta, não avisa. Apenas começa a ocupar espaço nos pensamentos, roubar a paz, acelerar o coração e transformar coisas simples em batalhas enormes dentro da alma. Talvez hoje você tenha acordado exatamente assim, com a mente cansada, com o coração preocupado, com uma sensação difícil de explicar. Talvez existam problemas acontecendo ao seu redor. Talvez você esteja carregando dores emocionais em silêncio. Talvez o futuro esteja assustando você mais do que deveria. E o pior de tudo é quando ninguém percebe o quanto você está lutando por dentro. Tem pessoas ouvindo essa oração agora, tentando parecer fortes para todo mundo, enquanto emocionalmente estão perto do limite. Pessoas que sorriem durante o dia, mas choram escondidas à noite. Pessoas que já não conseguem descansar, porque a ansiedade não deixa a mente parar. Pessoas que vivem preocupadas com o amanhã, imaginando cenários ruins, sentindo medo de perder pessoas, medo de não conseguir vencer certas batalhas, medo de fracassar, medo de continuar sofrendo. Mas hoje Deus trouxe você até aqui porque existe uma palavra poderosa no Salmo 27 que pode mudar completamente o rumo do seu coração. Antes de qualquer coisa, escute isso com toda a atenção da sua alma. Você não está sozinho nessa luta. Deus conhece exatamente aquilo que está tirando sua paz. Ele conhece seus pensamentos mais silenciosos. Conhece as lágrimas que ninguém viu. Conhece os medos que você nunca contou para ninguém. E mesmo assim continua segurando sua mão. O Salmo 27 começa dizendo algo extremamente forte. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Davi não estava dizendo que nunca sentia medo. Ele estava dizendo que decidiu confiar em Deus acima do medo. Porque o medo tenta dominar a mente, mas a presença de Deus fortalece a alma. Talvez você tenha passado muito tempo tentando resolver tudo sozinho, tentando controlar situações impossíveis, tentando encontrar respostas para tudo. Isso cansou sua mente, cansou seu coração. Existem pessoas emocionalmente exaustas porque nunca descansam por dentro. Mesmo quando o corpo para, a mente continua acelerada, continua pensando demais, continua criando preocupações, continua vivendo guerras silenciosas. Mas hoje, Deus quer trazer paz para a sua alma. Talvez você tenha começado esse dia preocupado com problemas financeiros, problemas familiares, problemas emocionais, ou dores que ninguém entende completamente. Talvez você esteja lutando contra pensamentos negativos todos os dias. E quanto mais o medo cresce, mais a pessoa perde a capacidade de enxergar esperança. Mas escute isso agora. O medo não terá a palavra final na sua vida. A ansiedade não vai destruir sua paz para sempre. Essa fase difícil não define quem você é, porque Deus continua sendo maior do que qualquer batalha emocional. Talvez neste momento, você esteja ouvindo essa oração, precisando apenas de um sinal de que tudo vai ficar bem, precisando sentir novamente que Deus continua perto. Porque existem dias em que a alma fica tão cansada que tudo o que a pessoa deseja é um pouco de paz. E Deus sabe disso. O Salmo 27 mostra alguém que decidiu confiar em Deus mesmo cercado de dificuldades. E talvez essa seja a sua maior batalha hoje. Continuar acreditando quando tudo parece difícil. Porque é fácil confiar quando tudo está bem. O desafio é confiar quando o coração está machucado, quando as respostas não chegam e quando o futuro parece assustador. Mas Deus nunca abandonou você, mesmo nas noites em que sua mente ficou acelerada, mesmo nos dias em que você perdeu as forças, mesmo quando a ansiedade fez você pensar que não conseguiria continuar. Deus continuou aí. Talvez você tenha esquecido o quanto Deus já sustentou você antes. Quantas vezes você pensou que não suportaria certas dores, mas conseguiu continuar? Quantas vezes algo pior poderia ter acontecido, mas Deus protegeu você sem que percebesse? Foi Deus segurando sua vida. Foi Deus impedindo você de cair completamente. Foi Deus dando forças quando você já não tinha mais. Talvez hoje seja o dia em que sua alma precisa parar de alimentar tanto os pensamentos negativos e começar a alimentar mais a fé. Porque a ansiedade cresce quando o medo domina a mente, mas a paz cresce quando a presença de Deus ocupa espaço dentro do coração.
Talvez exista alguém ouvindo essa oração agora, enquanto enfrenta crises de ansiedade constantes. Pessoas que vivem preocupadas o tempo inteiro, pessoas que perderam a capacidade de descansar emocionalmente, pessoas cansadas de pensar demais. Mas Deus quer restaurar sua mente hoje, quer trazer calma para seus pensamentos, quer lembrar você que ainda existe esperança. E talvez você não perceba, mas o excesso de medo faz a pessoa esquecer quem Deus é. Faz ela olhar apenas para os problemas e esquecer o tamanho do Deus que está cuidando da vida dela. Por isso Davi declarou: "O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo?" Quando Deus se torna sua fortaleza, o medo perde força. Os problemas podem até continuar existindo, mas eles deixam de controlar completamente sua mente. Porque existe uma diferença entre passar por dificuldades e ser dominado por elas. Talvez sua mente esteja cansada porque você tenta carregar pesos que nunca deveriam estar nas suas mãos. Você tenta controlar o futuro, tenta evitar dores, tenta impedir certas situações. Mas existem coisas que só Deus pode resolver. E enquanto você tenta carregar tudo sozinho, sua alma vai ficando exausta. Mas hoje Deus está dizendo: entregue esse peso para mim. Entregue essa preocupação. Entregue essa ansiedade. Entregue esse medo que está roubando sua paz. Porque você não nasceu para viver aprisionado emocionalmente. Você nasceu para viver confiando no cuidado de Deus. Talvez você esteja cansado de lutar dentro da própria mente, cansado de fingir que está bem, cansado de esconder suas lágrimas, cansado de sentir medo o tempo inteiro. Mas Deus continua perto de quem está emocionalmente cansado. Ele não ignora lágrimas sinceras. Não ignora orações feitas em silêncio. Não ignora corações quebrados. E talvez hoje você precise ouvir algo muito importante. Sentir medo não faz você fraco. Até pessoas fortes passam por momentos difíceis. Até pessoas de fé enfrentam ansiedade em certos períodos da vida. O problema não é sentir medo. O problema é deixar o medo controlar você. E Deus não quer isso para a sua vida. Ele quer devolver paz para a sua alma, restaurar sua esperança, fortalecer sua mente. Porque existem pessoas que perderam a alegria aos poucos. Não aconteceu de uma vez. Foi devagar. Depois de tantas preocupações, tantas decepções e tantas batalhas emocionais. Mas Deus ainda consegue restaurar aquilo que parecia quebrado dentro de você. Ele ainda consegue devolver calma para seu coração. Ainda consegue renovar suas forças. E talvez enquanto você escuta essa oração agora, algo dentro da sua alma esteja começando a respirar novamente. Talvez a esperança esteja voltando aos poucos. Talvez a fé esteja reacendendo. Porque quando Deus fala com o coração cansado de alguém, tudo começa a mudar por dentro. O Salmo 27 também diz: "Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria." Isso não significa ausência de problemas. Significa confiança mesmo em meio às batalhas. E talvez hoje sua batalha esteja acontecendo dentro da mente. Talvez ninguém ao seu redor perceba o quanto você está lutando emocionalmente. Mas Deus percebe. Deus vê cada pensamento que tira sua paz, vê cada preocupação silenciosa, vê cada lágrima escondida e continua dizendo: você não está sozinho. Talvez você esteja precisando ouvir isso mais do que nunca hoje. Porque existem pessoas perto do limite emocional, cansadas de carregar tristeza em silêncio, pessoas que já não sabem mais como continuar, mas Deus ainda está sustentando você. E o fato de você ainda estar aqui ouvindo essa oração já é prova disso. Houve dias em que você achou que não conseguiria suportar, dias em que a ansiedade apertou forte, dias em que o medo parecia maior do que sua fé, mas você continuou. E não foi apenas força sua, foi Deus. Foi Deus protegendo sua mente. Foi Deus impedindo que você desmoronasse completamente. Foi Deus sustentando sua vida em silêncio. Talvez hoje você precise parar de olhar apenas para o tamanho dos problemas e começar a lembrar do tamanho do Deus que está ao seu lado. Porque o medo faz você enxergar apenas perigo, mas a fé faz você enxergar proteção. Então respire fundo agora. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa controlar o amanhã. Deus já está no futuro cuidando daquilo que hoje está preocupando você. E talvez essa seja a parte mais difícil para quem sofre com ansiedade: confiar sem precisar controlar tudo.
Mas é exatamente aí que a fé começa. Quando você entrega para Deus aquilo que não consegue resolver sozinho. Talvez você esteja ouvindo essa oração porque Deus quer impedir você de desistir emocionalmente. Quer impedir que o medo destrua sua esperança. Quer impedir que a ansiedade roube completamente sua paz. Porque sua história ainda não terminou. Ainda existem capítulos lindos preparados para a sua vida. Ainda existem milagres que você não viu. Ainda existem respostas chegando. Ainda existem recomeços preparados por Deus. Então não desista agora. Não permita que pensamentos negativos definam sua vida. Não permita que a ansiedade controle seus dias. Porque Deus continua sendo sua luz no meio da escuridão. Continua sendo sua força nos dias difíceis. Continua sendo seu refúgio quando tudo parece confuso. E talvez hoje, sua alma precise apenas descansar um pouco na presença de Deus. Porque existem dores que remédios não conseguem curar. Existem vazios que distrações não conseguem preencher. Só Deus consegue tocar certas partes do coração. Então entregue agora seus medos para Deus. Entregue essa ansiedade. Entregue esse peso emocional. Porque existe um Deus poderoso segurando sua mão neste exato momento. E enquanto Deus estiver ao seu lado, o medo nunca terá a palavra final na sua vida. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é minha luz e minha salvação. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa vencer o medo e a ansiedade. Que Deus abençoe sua vida, acalme sua mente, fortaleça seu coração e derrame paz sobre você hoje e sempre. Amém.